Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que tempo maravilhoso, que tempo sobrenatural. Uau, sejam todos bem-vindos. Amém? Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 31. Se você já está com sua Bíblia aí, já abre comigo. Gênesis 31. Amém? Glória a Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Shalom, shalom, shalom. Vocês aceitam um cafezinho? Quem fez cafezinho foi o profeta? Foi o profeta Gustavo que fez. Minha casa tá cheia. Pastora Kátia, onde vocês estão? Conta pra mim. Vocês já estão na estrada? Aleluia. Hoje vai chegar a pastora Kátia, chega o pastor Norato, né? Chega um casal de pastores com eles. Vem pra Kelly pra cá. Vem os meninos, e aí nós vamos sair amanhã né? A gente vai sair de caravana de carro. Tem um ônibus também da pastora Silvia que tá indo. Vai ser um tempo maravilhoso. Vai ser um tempo sobrenatural. Amém? Avisa a gente aí que horário que vocês vão chegar. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Um tempo sobrenatural. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Amém? Abram comigo em Gênesis, capítulo de número 31. Nós vamos começar a ler. Aleluia. Glória a Deus. A Milena já tá com a roupa de ir. Gente, eu nem fiz minha mala ainda. Você acredita? Você fez sua mala, Aposto? Ainda não. Hã? Ainda não. Mas eu faço minha mala em 5 Rapidinho, em 5 minutos, né? Eu não fiz minha mala ainda. Correria, gente. Hoje eu tenho... Nossa, eu tenho tanto compromisso hoje ainda. Que se eu parar assim, hoje tá assim, cronometrado, tudo que eu tenho que fazer. Agora cedo eu tenho que resolver um monte de coisa, porque senão eu não consigo viajar. Provavelmente eu vou fazer minha mala à noite. Porque hoje acho que não vai dar tempo de fazer mala. Amém? Mas é isso, essa é a vida do crente. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, te glorificar, te exaltar. Obrigada, Senhor Deus, por essa oração da madrugada. Obrigada, Senhor, por aqueles que estão orando agora. Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação somente a Ti, Pai, nós damos. Obrigada por cada guerreiro da madrugada. Pai, obrigada por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Senhor Deus, eu quero clamar pelo Espírito Santo de Deus, que venha de forma sobrenatural agora e venha ministrar, Senhor Deus, esse devocional através da minha vida. Que não seja eu, mas que seja o Teu doce e amoroso Espírito Santo através de nós. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Nós vamos hoje estar lendo Gênesis, capítulo de número 31. Se você puder, abra aí comigo agora. Gênesis 31. Cadê sua Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia. Você vem pro devocional sem Bíblia? Tá errado. Quero ver sua Bíblia. Daqui um dia eu vou pedir para vocês fazer, não é para me marcar no dia não. Quero ver se a sua Bíblia é marcada, quero ver se a sua Bíblia é grifada. Quero ver isso aí, tá? Gente, tem gente que nem Bíblia tem. Ah, mas eu tenho no celular. Mas o cristão raiz tem que ter Bíblia. Pode grifar a Bíblia, pastor? Gente, vocês devem grifar. Ó, eu vou marcar, eu vou mostrar aqui pra você que é que eu marco só o que é importante, né? Aí eu tô marcando tudo. Ó, o nível de... esse aqui é o meu nível de marcar. Essa é Bíblia nova, tá, gente? Porque a velha já não tinha mais onde marcar. Aí eu peguei uma Bíblia nova pra começar a marcar de novo. E às vezes eu quero que Deus fala comigo, aí eu abro bem, tá bem marcado assim. Eu falo, Deus, fala comigo aqui numa palavra. Aí eu abro, aí meu olho vai bem aonde tá, às vezes tá laranjado. Aí eu falo, olha, Deus tá falando comigo aqui, amém? Então, essa Bíblia aqui, eu li só um pouquinho, né, que eu tô lendo agora. Eu tô lendo a... Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu comecei... Acho tão... Mateus.
Quero ver a Bíblia de vocês marcadinha. Não é, gente, para vocês se envaidecer por isso, mas quero saber que vocês estão lendo o texto, prestando atenção. Prestando atenção, estão lendo o texto. Ó, eu comecei a ler Mateus dia 24/1. Eu sempre anoto quando eu começo a leitura, ó, tá vendo? Essa é a primeira leitura nessa Bíblia de Mateus. Aí quando você for fazer uma segunda leitura de Mateus, aí você vem e coloca a data. Aí você sabe que você leu aquele livro todo 2, 3 vezes, 4 vezes. Você tá entendendo? Glória a Jesus. Tá, Gênesis 31, abra comigo agora. Vamos estar lendo. Aleluia. Jacó foge de Labão. Vamos lá? Gente, hoje eu vou fazer uma live poderosa para vocês. Amém? Ó. Jacó foge de Labão. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era nosso. Porque Jacó estava prosperando, né, gente? À custa de nosso pai. Adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, onde ele cuidava de seus rebanhos, e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como eu tenho trabalhado arduamente ao serviço do seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. Enquanto ele mudava de ideia, os listrados serão os seus salários, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e deu a mim. Isso daqui, queridos, é Jacó explicando para a esposa, tá? Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó, e eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho. Pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar aonde você ungiu a coluna de pedra e fez o seu voto a mim. Agora pronte-se e saia dessa terra e volte à sua terra natal. Então aqui, né, Jacó recebe a mensagem que ele tem que ir para a sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza do nosso pai. Ele reduziu os nossos direitos, da riqueza, ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai e deu a você é por direito nosso e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus lhe ordenou. Então aqui as mulheres, né, de Jacó já estavam de acordo. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e os conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que haviam adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da... Olha só o que Raquel fez. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai e levou consigo. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo que ia embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade.
3 dias depois, Labão foi informado que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu à perseguição de Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito: estou avisando, deixe Jacó em paz. Amém? Gente, olha só que poderoso. Estou avisando, deixe Jacó em paz. Deus apareceu para Labão e falou: deixa o meu servo em paz. Olha o favor que havia sobre a vida de Jacó. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar as minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Então a gente está vendo aqui que o padrão de engano não se perdeu ainda, ou seja, não foi aniquilado ainda. Mais uma vez, Jacó está agindo como Jacó. Jacó ele podia ter comunicado o seu sogro, mas ele está enganando novamente e ele está fugindo com toda a família. Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções, músicas, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas, meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixa Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e o seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou os meus deuses? Peraí, nós estamos falando que a família, supostamente, de Abraão, certo? A parentela, de Isaac aqui, de Abraão, deveria todos adorar o mesmo Deus, mas a gente está vendo que Labão era idólatra. E aí Labão vai falar assim: olha, se você tivesse me falado, eu tinha te dado uma festa, eu tinha me despedido, a gente tinha feito as coisas de outra forma. E por que você roubou os meus deuses? Jacó respondeu: fugi porque eu tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quando os seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer. Olha isso daqui. Olha isso daqui, tá? E quem estiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes, e eu devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das 2 servas, mas nada encontrou. Por fim entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondidos na sela de seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse a seu pai: por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas eu estou em meu período menstrual. Olha só. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque aqui diante dos nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor. Quantos anos que Jacó esteve? 20 anos com o Senhor. Então agora eu quero que você faça uma conta comigo. Quantos anos Jacó trabalhou pela primeira esposa? Quantos anos? Quantos anos, apóstolo? 7 anos. Jacó trabalhou 7 anos para a primeira esposa. Depois, ele foi enganado, ele casou com Lia, e aí, passados 7 dias, Labão deu Raquel. Mas ele recebeu Raquel e teve que pagar mais 7, então ele trabalhou 14. Em 4 anos, Jacó enriqueceu. Faz a conta, não, 4 anos, em 6 anos, olha só.
14 anos mais 6 dá 20 anos. Então presta atenção. Olha só, em 6 anos, Jacó ficou muito rico, tá? Olha só, estive 20 anos com o Senhor, cuidando dos seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer do seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias insolentes. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, e o Deus de Abraão, o Deus de Abraão é o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar do meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e lhe repreendeu. Então aqui, Jacó está colocando para fora toda a sua frustração, toda a sua indignação. Amém? E queridos, é muito importante nós aprendermos a colocar para fora aquilo que a gente acha que não tá legal. Imagina, tem gente que tá suportando coisas aí 30, 20 anos e não coloca para fora. Labão respondeu Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são os meus netos, e os rebanhos são são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que eu posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Essa fala de Labão é terrível, porque Jacó conquistou as coisas, queira Labão ou não. Mas olha o que Labão está falando: tudo que você tem é meu. Não, Jacó, ele pagou o preço por isso. Então Jacó pegou uma pedra e colocou em pé como um monumento, e em seguida disse aos membros de sua família: juntem algumas pedras, eles pegarão as pedras e as amontoarão. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar Saduta, Jacó o chamou de Galede. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Galede. Também foi chamado de Mispa, pois Labão disse: vigie o Senhor e você a mim, para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha dessa aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha de nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus do seu avô Abraão, o Deus do meu avô Naor, para que sirva de juízo entre nós. Assim, diante do Deus temível do seu pai Isaac, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então, Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou depois e partiu e voltou para casa. Aí amanhã nós vamos ler o 32. Então, olha, pega a visão aqui comigo.
Quando o ambiente espiritual, quando um ambiente geográfico, quando um ambiente, uma estrutura muda, é porque Deus está pedindo para a gente fazer um movimento. E aqui, Deus queria ser tão assim certeiro, para que Jacó não tivesse dúvida que ele precisava sair da terra e ele precisava voltar para a terra dos seus pais. Então, o que Deus vai fazer aqui? Deus vai falar assim: Jacó, você precisa voltar para a terra do seu pai. Mas a gente vai ver que a atmosfera do lugar, ela vai mudar. Muitas vezes, para Deus nos mover de um lugar para outro, Ele vai fechar as portas naquele local onde nós estamos. Ou Deus vai fechar o coração de pessoas. Ou Deus vai fazer que coisas fiquem, caóticas. Mas, às vezes, queridos, Deus está exatamente nesse caos, porque Ele quer te mudar geograficamente. Deus quer fazer uma transição, às vezes não é nem geograficamente, às vezes é posicionamento espiritual. Amém? Quando as coisas já não começam a caminhar como eram, é porque Deus está falando assim: olha, eu quero que você faça uma transição aqui nesse local, eu quero que você muda. Então, às vezes você fala: Deus, por que as portas estão fechadas? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Por que o ambiente mudou? Por que o fulano fechou o coração para mim? Amém? Então, quando o favor, que estava sobre a vida de Jacó, relacionado a Labão, diminuiu, o tratamento até Jacó começou a diminuir, Labão começou, você vê os filhos, pai, Jacó tomou tudo que é teu, Jacó pegou, olha só, Jacó está pegando seus rebanhos. Então, quando o ambiente começou a ficar caótico, porque Deus queria tirar Labão daquela terra. Deus queria tirar Jacó daquela terra. Então, muitas vezes, para Deus nos tirar de um lugar, ou nos tirar de uma estação para outra, Deus vai fazer Deus vai tirar a paixão do nosso coração pela estação que nós estamos. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Deus, precisou me tirar do meu primeiro ministério, Ele falou assim: olha, daqui 1 ano eu vou te tirar daqui e você vai levantar outros líderes para continuar fazendo a obra no seu lugar. E eu era apaixonada naquela obra, apaixonada, não que eu não seja ainda, mas sabe aquela coisa que você tinha, aquelas ovelhas? E Deus, o que Deus foi fazendo? Deus foi desvinculando emocionalmente aos poucos, para que quando eu pudesse ir embora, eu pudesse suportar. Porque quando a gente pastoreia, a gente fica apegado mesmo nas ovelhas. Então, aí Deus começou a colocar ranço em mim sobre a cidade, sabe? Apóstolo? Comecei a ter ranço da cidade. E aí eu falei: Deus, o que está acontecendo? E uma vontade de ir embora daquela cidade. E então Deus começou a trabalhar dentro de mim. Então começou a gerar em mim o desejo de ir embora. Eu não sabia para onde Deus tinha falado que eu ia embora. Então eu não estou falando só sobre transição geográfica. Eu estou falando sobre qualquer tipo de transição. A gente fica insatisfeito. Então, Deus, Ele opera. Às vezes a gente pensa assim que Deus vai se revelar no sonho igual se revelou para Jacó. Nem sempre é assim. Deus, Ele trabalha muito através das nossas emoções e dos nossos desejos. Deus trabalha através da nossa vontade, do nosso desejo. Gente, quando eu começo a ter desejo por algo que, de costume, eu não sou do tipo de querer, eu falo: Deus está nisso aí. Deus está nisso daí. Deus está nesse negócio. Deus está querendo que eu faça isso. Deus está querendo que eu, Ontem mesmo, vou dar um exemplo para você. Ontem mesmo, aqui no meu condomínio, tem um lago. Dá para pescar. E aí, ontem me veio vontade de pescar. Eu sou de ter vontade de pescar, apóstolo? Não. Mas eu entendi o propósito. Lógico, era levar o pessoal que está aqui lá para pescar, mas tinha uma missionária lá. Daqui a pouco eu estou pescando, Deus está lá. Tá vendo aquela ali? É minha filha. Vai lá pescar do lado dela. Eu, ai, Deus. Ela é sua filha? O que você quer? Aí eu fui lá pescar do lado dela. Ela já começou: aqui o ponto de pescar é aqui. Apóstolo, só que eu pensei? Eu pensei e falei assim: não é possível que a apóstolo foi do lado da irmã lá pescar, porque a irmã tá pegando peixe. Eu acho que a apóstolo foi jogar a vara em cima dela. Não. Porque tem uma história dessa, não tem? Aí o apóstolo pensou que eu ia lá porque o ponto dela tava pegando peixe. Aí eu fui lá. Falei: Deus, Aí ela conversando comigo. Aí eu vim trabalhar aqui no condomínio. Ela cuidava do menininho. A babá do menininho. Aí eu falei assim:
Aí conversando, né? Aí o pessoal começou a louvar. Ela falou, você é evangélica? Eu falei, eu sou pastora. Eu falei pra ela, eu sou pastora. E você? Ela falou, eu sou missionária. Aí eu comecei a falar pra ela do nosso ministério, né? E ali peguei o contato dela, mandei pra ela. Eu falei, olha, a hora que nós inaugurarmos aqui, eu vou te chamar. Você vai conhecer um povo doido. Amém? Então, às vezes Deus faz uma coisa maluca. E aí, às vezes, eu não entendo. Eu tô com vontade de pescar. Porque eu tinha... eu não sou de levar ninguém, né, amor, ali pra pescar. E aí já tinha vindo um pensamento assim, quando o Isaac vier, o bebezinho da Bruna, leva ele pra pescar. Então, Deus, ele trabalha muito no nosso emocional. Ele trabalha muito no nosso desejo, certo? Gente, eu não sou uma pessoa que eu tenho vontade de pescar. Mas eu tenho vontade de pescar. Simples assim. Amém? Então, vamos lá. Olha, Deus... Ele pode te prosperar em qualquer ambiente. E Deus prosperou Jacó num ambiente injusto. Deus pode prosperar você numa terra infértil. Lembra Isaac? Isaac prosperou onde tinha seca. Então Deus, ele vai nos prosperar, tá? Deus vai nos prosperar. E prosperidade não é só financeira, prosperidade emocional, prosperidade espiritual. O lugar mais propício de você prosperar espiritualmente é em lugares caóticos, em lugares difíceis, em lugares de perseguição. Porque nesses lugares é onde você mais vai conseguir buscar Deus. Porque você mais vai ter força para buscar Deus. Então, queridos, eu quero que você entenda que independente do lugar onde Deus te plantar, quando você está realmente aliançado em Deus, eu vou falar uma coisa aqui e eu quero que se você é assim, você venha a ser transformado. Tem pessoas que só conseguem ficar firmes na presença de Deus se elas estiverem escoradas em outras pessoas que buscam a Deus. Por exemplo, se você é ungido do Senhor, você tem a vida de oração, você tem a vida de busca. Essa pessoa, enquanto está perto de você, ela consegue parecer que está buscando. Mas se ela não estiver perto do ungido do Senhor, ela desanda, ela desalinha. E Deus, ele quer. Eu acredito que todo homem, que toda mulher de Deus, no começo, é assim. Porque é um bebezinho espiritual, precisa estar ali. Mas chega uma hora que Deus quer que você seja independente, espiritual. Em que âmbito? Independente se tem um pastor pegando seu pé ou não. Deus quer que você se torne igreja. E se tornar igreja ninguém precisa me pedir qual é a Bíblia. Ninguém precisa pedir para mim ir ver uma pregação. Ninguém precisa pedir para mim ir fazer meu devocional. O dia que você consegue se manter na presença de Deus, independente do lugar que você esteja, você se tornou igreja. Você vai viver aquele versículo. Ninguém te separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem principado, nem gente, nem pastor, nem briga dentro da igreja. Tem gente que se magoa com a igreja, sai da presença de Deus. Na verdade, nunca esteve convertido genuinamente. Porque a conversão, ela acontece e ela tem que ser consolidada. Muita gente converte, mas não consolida. E a consolidação da conversão você precisa chegar no lugar aonde você se torna constante, independente de quem esteja te pastoreando, independente da igreja que você esteja. O que Deus quer de mim, de você, é uma vida constante em Deus. Então a maior prosperidade que Deus quer de nós é a prosperidade espiritual. E prosperidade espiritual para mim é a pessoa que ela não depende de um ministério, ela não depende de um pastor pedir para ela orar, ler a Bíblia, ela já tem isso dela porque ela tem uma vida com Deus. E se alguém falar para você que pelo fato de você hoje talvez não encontrou uma igreja legal, não está congregando, você está desviado, isso é mentira. A pessoa desviada é a pessoa que não tem vida de oração. A pessoa desviada é a pessoa que não consegue mais buscar Deus como buscava antes. É a pessoa que está pecando. Queridos, tem muita gente dentro da igreja, domingueiro, vai na quarta, vai na terça, vai não sei aonde, mas chega em casa, não busca Deus. Essa pessoa está desviada, porque ela representa, parece que ela está, mas ela não está. Só parece que ela está, mas ela não está. Amém? Agora, tem pessoas que não estão congregando em nenhum lugar, porque ainda não encontrou uma igreja, ou porque saiu de um lugar, foi maltratado numa igreja, ainda está esperando Deus mostrar, continua orando, e você vai falar para mim que essa pessoa é desviada? Queridos, nós precisamos entender que a igreja, independente de nós termos um lugar físico para congregar, a igreja é a gente. E você precisa ter essa vida com Deus. Com Deus. Amém? Glória a Jesus.
Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Raquel roubou os ídolos do pai. Sim ou não? E aí ela mentiu também. Agora, Raquel levou os ídolos escondidos do pai. E aí, tem gente, queridos, que está atrasando o seu processo porque ainda carrega coisa oculta. Eu tive uma jornada de libertação muito profunda porque eu aprendi que tudo que eu não confessei é uma arma de Satanás contra a minha vida. Às vezes você foi ali num culto de libertação. Você falou o pecado que você praticou, mas você não contou, às vezes, detalhes. E às vezes, queridos, é necessário a gente expor. Eu não tô falando que você tem que contar para uma pessoa, você tem que contar para Jesus. Você tem que expor detalhes. Você tem que expor detalhes. Amém? Eu quero que você veja que carregar coisa oculta vai atrasar o seu processo ministerial. Vai atrasar o seu processo intelectual. Toda vez que a gente carrega coisas ocultas, toda vez que você sempre vai... A gente é um ciclo de busca, de aceleramento, de unção, aí de renúncia, aí um ciclo de Deus visitar-nos. Gente, e nós vamos viver nesse ciclo de ser cheio de unção. Daqui a pouco Deus nos alinha, Deus tira coisas de dentro de nós. E Deus sempre está tirando. Então, o que eu quero que você faça? Sempre, Deus, qual é o ídolo que eu estou carregando ainda dentro de mim? Qual, Senhor Deus, são os ídolos que eu escondi? E, queridos, muitas vezes a iniquidade não deixa a gente ver isso. A iniquidade faz com que a gente esqueça de coisas que a gente fez há muito tempo. Então, carregar coisas ocultas vai a quê? Atrasar o processo. Amém? Não adianta a gente mudar de ambiente, a gente receber uma unção. Se a gente não deixar cântaros para trás, a gente vai continuar atrasando o processo. O seu bloqueio está atrelado a isso oculto que você carrega dentro. E, querido, se tem algo na sua vida que você não consegue se desfazer, você vai pedir ajuda, vai falar, Senhor, eu não consigo me livrar disso daqui, eu não consigo deixar de pensar nisso, não consigo deixar de ser assim. Amém? Certo? Agora, dentro desse texto, uma das coisas que eu mais me apaixono é que Deus defende quem tem aliança com Ele. Já contei pra vocês, uma vez, você lembra, amor, daquele discípulo que se levantou contra nós na célula, aquele gordinho? Você lembra? Lembro. Ele saiu falando mal de mim porque ele queria que as coisas fossem do jeito dele. Eu falei pra ele, falei assim, meu amigo, deixa eu te falar. Deus que me colocou como líder aqui, as coisas têm que acontecer do jeito que Deus me falar. Então, quando Deus não me falar isso, eu não vou falar. Ele ficou muito magoado comigo e eu tenho um jeito muito sincero de responder, amém? Muito peculiar de responder. Então, quem fala o que quer, vai escutar também o que não quer. Simples assim. E ele ficou muito magoado e começou a falar mal da gente. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Toda pessoa que não tem caráter não dá conta de caminhar com a gente. Eu abomino a corrupção. Eu abomino corrupção. Eu abomino esse tipo de coisa. E aí ele ficou muito magoado conosco, começou a falar mal da gente e tal. E aí Deus visitou esse menino. E Deus falou assim, se você não ligar pra ela e pedir perdão, se você não escutar a palavra que ela te perdoa, eu vou fazer juízo na tua vida. Esse menino me ligou. E falou, pelo amor de Deus, fala que você me perdoa. Fala que você me perdoa. Eu preciso que você libere perdão pra mim. Porque senão Deus vai fazer alguma coisa comigo. Eu falei, meu Deus, olha o que Deus tá fazendo. Gente, não porque eu seja alguma coisa, mas eu vou falar uma coisa pra você. Se você tiver aliança com Deus. Agora, eu vejo que Deus faz isso quando alguém começa a atrapalhar a obra dele. Gente, enquanto tá falando mal de mim, eu aguento, mas não toca na noiva, não. Porque quando toca na noiva, Deus vem e intervém. Porque Deus, ele pesa. É mais ou menos assim. O que toca na noiva, ele vai querer contaminar, ele vai querer corromper a noiva. E quando a pessoa quer tocar na noiva de Cristo, Deus vai pesar esse ou 400, esse ou 100 vidas, esse ou 300 vidas. Amém? Então, eu não me acho mais ungida, mais especial por isso. Eu foi com medo, eu falei, Deus, o que é isso? O que é isso? Então, quando você tem aliança com Deus, então da mesma forma, Labão estava vindo com intenção ruim contra Jacó.
talvez ia tomar as filhas, ia tomar tudo. Por que Deus apareceu para Labão? Porque sabia que ele ia fazer alguma coisa ruim. Labão, deixa Jacó em paz. Deixa Jacó em paz. E Deus faz isso com seus inimigos. Deus faz isso com aqueles que querem oprimir você. E aqueles que talvez tenham te perseguido, não faz nada. Fala que o Senhor te repreenda. Não é sobre você, é sobre o que você carrega, amém? Glória a Jesus. Uma das coisas que eu vejo na vida de Jacó, que enquanto ele não transicionou geograficamente, enquanto ele não encerrou um ciclo, e qual era o ciclo que ele precisava encerrar? O ciclo de trabalhar com Labão. O ciclo de estar na terra da parentela das suas esposas ali. A parentela dele também era. Então Jacó precisou encerrar esse ciclo. Jacó teve que cortar esse cordão umbilical com Labão, porque querendo ou não, ele gerou dependência também de Labão, porque Labão foi como pai dele. Só que essa mesma mão perseguiu, essa mesma mão, né? Então eu quero que Labão foi como um faraó para Jacó. E ali, queridos, foi nesse tempo que eu acredito que Jacó sentiu na pele as coisas que ele tinha feito. Jacó sentiu na pele o engano, Jacó sentiu na pele todas essas coisas. E eu vou perguntar para você, Deus já trocou seu nome? Você já passou por Peniel? Sempre nós vamos passar por um Peniel. E a cada Peniel Deus vai trocar os adjetivos e melhorar do nosso nome. Mas sempre tem o primeiro Peniel. O primeiro Peniel é o face a face que você tem com Deus. É onde você vê seu pecado, é onde você vê seu erro, é onde você vê todos esses tipos de coisas. Então, queridos, para você viver essa transformação, você precisa dizer, Deus, eu sou corrupto, Deus, eu sou mentiroso, eu sou ladrão, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu fiz o meu primeiro processo, acho que o meu primeiro Peniel, eu comecei a confessar para Deus coisas que eu nem lembrava mais que eu tinha feito. E, gente, aquele pecado doía tanto em mim. Olha, o batismo com fogo, ele tem o poder de rasgar toda a fortaleza do pecado. Porque muitas vezes você carrega pecados, mas você não sente o peso e nem a dor que ele provoca sobre a sua alma. Mas quando Deus nos batiza com fogo, quando Deus nos batiza com o Espírito Santo, ele arranca esse véu para que a gente possa se arrepender poderosamente. Amém? Glória a Jesus. Quero falar com vocês hoje sobre o mês de Iyar, tá? Nós estamos no mês de Nissan, mês do Pessah, e nós vamos entrar em Iyar. Que dia que nós vamos entrar em Iyar? Nós vamos entrar agora em Iyar, o mês de Iyar, dia 18 ao pôr do sol. Nós entramos no mês de Iyar. Deixa eu só abrir meu calendário aqui. Vou falar profeticamente. Quem tá indo lá pro alinhamento do apóstolo Joel? Ó, na verdade, isso, Iyar inicia dia 17, na sexta-feira ao pôr do sol. Na sexta-feira, né, quando a gente entra no Shabat, a gente está entrando no primeiro dia de Iyar, nesse final de semana agora, tá? E vai até que dia? Até dia 17 de maio, ao pôr do sol. Aí depois nós entramos, né, no mês do meu aniversário. Perdão, no mês profético do meu aniversário, que é Sivan, tribo de Zebulon. Quem é da tribo de Zebulon? Porque, ó, depois que vem o mês de Iyar, vem o quê? O mês de Sivan, tribo de Zebulon. Amém? Glória a Jesus? Então vem aqui comigo agora, ó. Como que é o nome desse mês que nós vamos entrar agora? Profético, Iyar, certo? Qual que é a tribo desse mês? Isacar. Então, se você, né, nasceu nesse período, você é da tribo de Isacar. Qual que é a letra hebraica? Vav, certo? Qual que é o sentido ligado principal desse mês? Cura e alinhamento interno. Então eu acredito que lá no apóstolo Joel, este ano vai ter um nível de cura poderoso. Eu creio que nós vamos viver uma cura sobrenatural, amém? E todos nós, queridos, precisamos de cura em algum lugar, certo? Cura relacionada a decepções com pessoas, cura relacionada às frustrações, cura relacionada a tantas áreas, amém? Então, qual que é o tema central desse mês de Iyar?
processo, cura e discernimento dos tempos. Processo, cura, discernimento dos tempos, certo? Então, esse mês é um tempo de cura. Então, esse mês Deus vai te... Por isso que é alinhamento profético. Toda vez que nós vamos lá para o Joel é alinhamento, amém? Glória a Jesus. Abra comigo em Êxodo 15, 26, fazendo um favor. Êxodo, capítulo 15, verso de número 26. Êxodo, capítulo 15, verso de número 26. Eu sou o Senhor que te sara. Eu quero que você saiba que Deus, Ele pode nos curar de qualquer coisa, mas você precisa ser o quê? Vulnerável. Eu quero que você fale assim comigo agora aqui, porque isso aqui é a dificuldade de muitas pessoas, tá? Fala, Senhor, me ensina a ser vulnerável. Sabe por que pessoas não são vulneráveis? Orgulho, soberba, altivez, medo de parecer pequeno ou fraco diante do seu líder, diante das suas autoridades, até mesmo diante de Deus. Então fala assim, Senhor, me ajuda a ser vulnerável. Senhor, me ajuda a ser vulnerável. Senhor, me ajuda a ser vulnerável. Gente, eu aprendi a ser vulnerável porque eu entendi que se eu não for vulnerável, não tem como Jesus me tratar. Não tem como Jesus me sarar. Amém? Olha só. 1 Crônicas 12, 32. Abra comigo. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Isacar, entendidos na época, para saberem o que Israel devia fazer. Isacar tem bússola, discernimento do tempo, discernimento das estações. Sabe, queridos, o tempo certo de agir. Então, esse mês agora, ele vai trazer sobre nós sabedoria, discernimento, para a gente entender o que eu preciso fazer. Então, eu tenho pedido para Deus algumas direções e eu tenho certeza que a hora que nós entrarmos no mês de Isacar, Deus vai trazer o quê? Vai me ajudar a discernir coisas, tempos, fases, estações. Nós precisamos saber o tempo certo de agir. Então, Isacar é a tribo desse mês de Iar. O mês de Iar, qual é o significado profético? Qual que é a mensagem central? Lembra que Pessá era libertação? Lembra que Pessá era libertação profunda? Agora, Isacar, o mês de Iar, o que esse mês carrega? Processo, discernimento do tempo, cura, aleluia, glória a Deus. Então, nessa temporada, o que Deus vai fazer dentro de nós? Trazer o ajuste, vai fazer você discernir tempo. Eu quero que vocês entendam, nós vamos entrar dentro desse dia aqui, na oração da madrugada, com essa pauta de discernir tempos, com essa pauta de cura interior. Então, nós vamos viver agora, né, uma cura interior profundo. Então, eu vou colocar as pautas de oração agora dos 90 dias, voltada a resgate de almas e cura interior profunda. Então, você que tem uma ferida de rejeição, você que tem uma ferida de orfandade, você que tem qualquer ferida, deixa a oração ligada dentro da tua casa, amém? Então, começa dia 17 ao pôr do sol, esse mês. Então, o mês profético, olha, deixa eu tentar explicar para você o que é um mês profético. Eu gosto muito das analogias que o Espírito Santo me dá. Eu gosto muito de cheiro. Quem gosta de cheiro? Então, vamos supor que você está num ambiente, você está num cômodo que conecta a outros cômodos e todos os cômodos você precisa acessar uma porta. Então, nós estamos dentro de um cômodo que tem cheiro de mirra. Eu estou dando um exemplo. Tem cheiro de mirra. E nesse um mês, você ficou, no mês de Nissan, dentro desse cômodo, sentindo o cheiro de mirra, essa mirra te ministrando, esse ambiente ministrando. Quando for dia 17 agora, nós vamos sair desse ambiente que tem cheiro de mirra, abrir a porta, e aí nós vamos entrar num ambiente que tem cheiro de nardo. É outro ambiente, é outro cheiro, é outra estrutura. E aí dentro desse outro ambiente tem cheiro de nardo, Deus não vai mexer mais na área que ele mexeu no último ambiente, ele vai mexer no próximo local que vai ser profundezas da alma. Então, o cheiro desse nardo vai fazer com que a gente venha expor feridas, tá?
Então, eu tô dando um exemplo, uma analogia. É analogia, tá, gente? Não vamos misturar as coisas. Então, quando a gente sai de um mês profético para outro, é como se a gente saísse de um ambiente e entrasse em outro. E dentro desse ambiente tem uma estrutura, tem um cheiro. Esse ambiente vai te ministrar. Amém? Então, qual que é o significado profético do mês de Ar? Curas dos traumas. Cura das feridas. Curas ministeriais. Tá? Você que é pastor, pastora, você tem se frustrado, se decepcionado com pessoas. Esse é o melhor mês para Deus te curar, amém? Esse mês agora é ajuste interno. E todo ajuste que Deus faz internamente, Ele destrava o nosso futuro, Ele desbloqueia a nossa vida, amém? Então a gente viveu agora uma libertação profunda, Deus arrancando a iniquidade. Só que Deus quer tratar trauma, Deus quer tratar traumas que ainda estão agindo na sua vida, amém? Então, Iar, mês de processo, mês de entender processo, mês de avançar no processo, amém? Então, entre a saída, certo? Pessah, e a promessa, Shavuot, entre o mês da saída, Pessah, porque Pessah é saída do Egito, sair do pecado, sair do cativeiro. Promessa é o Pentecoste, é o Shavuot que vai acontecer. Então, os 49 dias, a contagem do Homer, o que é isso? Deus trabalhando dentro de nós. Deus trabalhando. Então, profeticamente, você queira ou não, mas se você entra dentro dessa janela profética, você vai entender que Deus está te preparando para o Pentecoste. Deus está te preparando para aquilo que você vai receber. Amém? Nós vamos orar 7 dias com uma pauta sobre o Espírito Santo, sobre um derramar, sobre uma ativação profética violenta de Deus nos 7 dias. 2 dias é o Pentecoste. Nós vamos pegar, certo? Alguns dias antes, alguns dias depois, para nós vivermos isso de forma sobrenatural e de forma estrondosa. Então, mês de Ar, o que Deus vem fazer no mês de Ar? Alinhar pensamento, alinhar seu emocional, alinhar suas decisões, ajustar coisa, arrancar processos que já não fazem mais parte, colocar você em novos processos, amém? Então, mês de Ar é um mês de ajustar tudo dentro da tua alma. É um mês de ajustar o seu emocional. Eu vou fazer a pergunta para você. Se você olhasse hoje para dentro da tua alma, o que você precisa que Deus ajusta, cura, trata, limpa, arranca? Gente, eu sei que tem traumas, tem coisas que não é do dia para a noite. Mas nós estamos entrando agora numa janela de oportunidade, onde Deus vai nos trazer alinhamento. Onde Deus vai trazer para nós direcionamento. Amém? Por exemplo, eu sou profética em tudo. Então, se tem uma coisa que eu sei é que toda oferta que eu fizer no mês de Ar, eu posso colocar, Deus, este mês de Ar, eu posso pegar a pauta do que tem nessa janela. Deus, eu quero que o Senhor cure toda frustração, toda decepção, tudo aquilo, Pai, que eu tenho sentido relacionado às pessoas, sobre deslealdade, falta de honra. Senhor, cura, tira de dentro de mim, porque, queridos, querendo ou não, a gente às vezes deixa de fazer mais pela obra de Deus porque a gente se frustra, a gente se decepciona. Então, é muito difícil você estar fazendo a obra, você está dando tudo, você está fazendo tudo. Então, tem muito trauma, traumas de abuso, traumas com o marido, com a esposa, com filhos, né? Então, olha só, tempo de discernimento e estratégia. Então, nesses dias, mês de Ar, Deus vai mudar rotas de ministério. Deus vai mudar rotas do seu posicionamento relacionado às pessoas que estão na sua vida. Deus vai mudar tudo. Deus não vai deixar você agir por impulso, porque primeiro Ele vai tratar você e Ele vai falar assim, calma que eu vou tratar com você primeiro, para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Amém? Então, o homem, ele é contado dia após dia. Então, o que é o homem? É a constância diária na presença do Senhor. O que é a contagem do Homer? É pequenos passos de obediência, pequenos passos que geram grandes resultados. 40 dias do Homer, porque aí nos 50 vai vir um Pentecoste. Nesses dias Deus está olhando para você, obediência, disciplina. Então, apóstolo, qual que é a chave desse mês de Iar? Disciplina espiritual. A chave desse mês é disciplina. Se você já tem, uau! Mas o que Deus quer de nós é disciplina espiritual. Amém? Deus quer de mim e quer de você
disciplina espiritual. O que é disciplina? Constância. Disciplina espiritual é a chave desse mês. Amém? O que Deus vai confrontar nesse mês dentro de nós? Desorganização emocional. Deus vai confrontar traumas, falta de disciplina. Deus vai confrontar em mim e você as decisões precipitadas. Deus vai confrontar em mim e você as dores que não foram tratadas, a impaciência sobre o processo, a falta de constância. Então esse mês é um mês que Deus vai confrontar tudo aquilo que você precisa, deixar para trás. E queridos, não tem como a gente ser saudável se a gente não estiver sempre expondo o coração para Deus. Sempre expondo o coração para Deus. Esse mês a chave é disciplina espiritual. Então vamos resumir aqui. Qual que é a chave do mês de Ar? A tribo de Isacar? Discernimento dos tempos, estações. Então você que precisa entender qual é o seu próximo passo. O que você vai fazer ministerialmente? O que você vai fazer talvez na sua vida conjugal, na sua empresa? O que você vai fazer? Essas decisões serão bem tomadas, porque nesse mês o Senhor vai te alinhar. O Senhor vai ajustar o seu emocional. Amém? O Senhor vai ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado. Cura de traumas, cura de feridas ministeriais. Gente, a gente carrega feridas da guerra espiritual. E esses dias, olha só, eu ia contar essa experiência pra vocês, acabei não contando. Esses dias eu estava muito cansada. Já tem uns 2 meses. Foi antes de eu lançar o seminário de libertação e batalha espiritual. Umas 4 semanas antes do seminário, eu estava muito cansada. Na época do carnaval, eu dormia uns 4, 5 dias seguidos. Eu não tinha força para nada, um cansaço. Eu só orava e fazia o devocional. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho força. E queridos, os meninos viram ontem. Ontem até falei que ia deitar um pouquinho de tarde, eu não consigo dormir. Só que dá 8h30, 9 horas, eu tô indo dormir. Eu não aguento. Então eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa super hiperativa. Toda hora eu tô pensando, tem roupa no varal para recolher, aí eu tenho que fazer isso, aí eu tinha que mandar não sei o quê. Então toda hora eu tô com a cabeça a mil. E naqueles dias eu tinha um cansaço descomunal, amor? O apóstolo até estranhou. Eu só comia e voltava a dormir. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que eu estou assim? E, gente, eu oro todo dia contra a macumba, contra a feitiçaria. Eu falei, não é isso. Eu falei, Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, Deus me deu uma revelação. Que eu estava com muitas machucaduras de guerra. E eu precisava ser curada. Quando você machuca, não sangra, e dependendo do nível do sangue, no nível de perca hemorrágica, você não fica fraco. Então Deus trouxe para mim e falou assim, filha, você tá cheia de machucaduras da guerra. Você tá cheia de machucadura. Você tá cheia de machucadura. Eu preciso que você permita que eu ministre bálsamo em você. Aí o Senhor pediu para me fazer um ato profético. E queridos, eu fiz esse ato profético. E aí eu saí do banheiro, fiz tomando um banho, fiz um ato profético. Aí saí do banheiro, declarei que Deus estava ali me tratando, curando as feridas do meu espírito. Quando eu olhei no espelho, eu comecei a ver arranhões de... Sabe quando tá cicatrizado, mas tem um arranhão, marcas? Eu tava cheia de marcas. Eu falei, Deus, o que é isso? Aonde que eu me marquei desse jeito? E daqui a pouco eu olhei e já não tinha mais. E aí Deus estava me mostrando que nós que estamos no campo de batalha, nós nos machucamos espiritualmente. Mas eu já tinha vivido essa experiência, só que eu não entendia o nível. Quando foi um Pentecoste, eu não estava tão cansada, mas eu estava esgotada ministerialmente. Quase tendo um burnout. Imagina, todo dia madrugada e todo dia isso, aquilo, outro. E aí no dia do Pentecoste, veio um anjo, ele tirou a minha armadura aqui e aí tinha... Sabe quando o sangue fica coalhado assim? Ou seja, tinha ferida que precisa da ferida da guerra. E o anjo começou a derramar um óleo. E ali eu recebi uma restauração poderosa. A minha força voltou. E aí nesse ano, o Senhor falou assim, eu preciso tirar sua armadura permanente. Nós temos
Todo guerreiro espiritual tem uma armadura que é permanente. É a armadura do teu espírito. O Senhor falava assim, você precisa deixar eu te ministrar. E aí eu orei, né, conforme o Espírito Santo ia me pedindo, tá? Quando eu abrir uma escola de intercessão, eu vou falar algumas coisas para vocês que são extremamente fortes. Não sei se vocês viram hoje, né? Não sei se vocês escutaram hoje. Eu falando na oração, a primeira engrenagem da intercessão são os anciões. Se eles não estiverem orando, a gente não consegue. Porque dentro da cobertura, existe uma cobertura mundial que é feita pela primeira engrenagem. A primeira engrenagem da primeira cobertura de oração é a dos anciões. Deus escuta primeiro essa oração. E por causa dessa oração, nós fomos alcançados. Gente, o nível de revelação sobre intercessão que o Senhor me deu é tremendo, é sobrenatural. Então, olha só. Prestem atenção. Nós nos machucamos espiritualmente. Imagina. Gente, a nossa guerra não é mais leve. É contra... A gente está orando, destronando o principado. O nosso espírito está no campo de batalha. Quem aqui já teve a experiência de se ver em outro lugar guerreando? Quem aqui já teve uma experiência que você estava talvez num lugar e você viu uma potestade, ela veio... Você não estava ali em corpo e nem alma não, meu querido. Você estava em espírito. E nós saímos cansados e machucados sim da guerra. E às vezes é tanta guerra, é tanto batalha espiritual. O Pentecoste é uma janela onde Deus vai trazer. Gente, Pentecoste é uma janela sobre renovo de Deus. É a maior janela de renovo de Deus. E llenura, eu gosto de falar llenura, que é tipo enchimento do Espírito Santo, é a maior janela profética de llenura do Espírito Santo. Amém? Então por que eu estou contando isso para você? Que depois que eu fiz esse ato profético, minha força voltou. Eu falava assim, Deus, eu programei de fazer um seminário, eu tenho que fazer tanta coisa, Senhor. Eu tenho que resolver tanta coisa, eu não estou tendo força de levantar da cama. Não estava doente, não estava nada, mas o quê? Cansaço espiritual. Cansaço no espírito. Por quê? Machucaduras. Então, quando eu estou ministrando vocês na madrugada, Senhor, cura toda a machucadura da armadura, cura toda a machucadura da guerra, da batalha espiritual. É que você não tem consciência para entender aonde você foi, aonde você esteve guerreando, mas o seu espírito guerreia. O seu espírito, ele é intercessor. Amém? E todos nós precisamos de força. Mas tem muita coisa que você só toma posse se você tiver entendimento. Você precisa ter entendimento. Você fala assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? E aí o Espírito Santo você vai fazer um ato profético. Eu preciso curar as feridas da sua armadura. Eu preciso curar as feridas que estão entranhadas no teu espírito. Porque não é a sua alma que guerreia. Não é a sua carne que guerreia. É o teu espírito. Amém? Glória a Jesus. Tá? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ó, vou fazer assim. Amanhã nós vamos falar sobre o trono que está contra esse mês. E eu vou falar sobre a tribo de Isacar. Amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado para cada um de vocês. Hoje é quarta-feira? Quarta-feira, apóstolo. Uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira profética. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Continue na oração, o pessoal está orando ainda. Amém? Oração ininterrupta. Aleluia. Beijo, amo muito vocês.